Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês que nos acompanham através dessa live, nesse dia de hoje, né? Mais um dia especial, mais um dia no qual daqui a pouco teremos a oração da fé, no qual daqui a pouco teremos a oração do fortalecimento. E já vai deixando o seu nome, vai colocando aí pedidos de oração. Você que nos acompanha, não sei da onde, né? Não sei qual a localidade exata. Escreve seu nome. Deixa aí seu pedido de oração, deixa aí o seu nome. E daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos falar com Deus. Boa noite, paz do Senhor, pastor Dorisvaldo. Daqui a pouco nós vamos estar apresentando a nossa vida a Deus e pedindo ao Espírito Santo fortalecimento, porque Ele é a nossa força e Ele é tudo que nós precisamos, né? E a Bíblia diz no livro de Zacarias, que não precisa colocar nada aí. No livro de Zacarias, que não é por força, nem por poder, mas sim pelo Espírito, né? Nós só vamos vencer a batalha contra o mal, nós só vamos vencer esse mundo, nós só vamos vencer tudo que nos aflige, as adversidades, as lutas, nós só vamos vencer através do Espírito. Se não tivermos bem espiritualmente, não tem como vencer. A batalha hoje não é física, é espiritual. Boa noite, Dinael, boa noite, Patrícia, boa noite, Davi. Paz do Senhor a todos vocês. A luta hoje, pessoal, é espiritual. E se não tivermos esse discernimento, nós não vamos prosseguir, nós não vamos dar conta, nós não vamos. Presta atenção, tanta coisa acontece e não tem explicação. Às vezes a pessoa deita com saúde e levanta doente. Às vezes ela deita doente e levanta com saúde. Ninguém explica isso. Ninguém consegue explicar. Ninguém. Então é muito importante. Às vezes tem pessoas que te odeiam, mas nunca falou com você. Às vezes tem pessoas que não vai com a tua cara, mas ela nunca tirou um minuto de conversa com você. A nossa luta é espiritual. Em todas as áreas. Saúde, família. Boa noite, dona Rosângela, paz do Senhor. É saúde, é família, é financeiro, é sentimental. É espiritual. Ah, pastor, mas eu estou passando um problema, é físico. Sim, é físico. Mas a raiz desse problema, a raiz desse mal é espiritual. É muito importante o ser humano entender, é muito importante as pessoas entenderem que se elas focarem nas suas vidas espirituais e tiver uma vida saudável, espiritual, vida espiritual saudável. Presta bem atenção nisso. É necessário você ter, nós termos uma vida espiritual saudável. É importante isso. Como é uma vida espiritual saudável, pastor? É eu poder aprender e jejuar, é eu aprender
me santificar, é eu aprender a orar, é eu aprender a me deixar ser guiado pela Bíblia, ler e praticar, viver, seguir. Quando nós temos essa direção, essa visão, esse modo de viver, presta atenção, o mundo já não tem mais poder, o mundo já não tem mais poder. Pelo contrário, vocês vão deixar esse bicho quieto em nome de Jesus Cristo? Está me atrapalhando. Em nome de Jesus. Quando nós temos o discernimento, nós começamos a viver de uma forma diferente, porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, se nós entendermos que tudo ao nosso redor gira por causa do espiritual, nós vamos focar um pouco mais na vida espiritual. O quanto de doença que a medicina não consegue explicar, nem como isso acontece, nem por que isso acontece. Olha uma gigantesca no dia de hoje, né? Uma que se alastrou assim, de uma forma tremenda, que é a depressão, a ansiedade, as síndromes, né? Boa noite, Tati, a paz. Olha como não tem explicação isso. E não tem cura. Depressão é o quê? É o quê? A vontade de morrer, um vazio, um desejo de morte. É o quê? É uma tristeza, é uma angústia profunda. O que é? E ela não tá nem aí, ela pega o rico, ela pega o pobre, ela pega o preto, ela pega o branco, ela pega o mais velho, ela pega o mais novo, ela não tem... Às vezes ela vem por causa de uma notícia. A pessoa recebe uma notícia ruim, uma decepção amorosa, uma decepção no trabalho, um problema financeiro. Alguns falam que os mais novos estão tendo depressão por causa de traumas na infância, mas nem todas as crianças ou os jovens sofreram traumas na infância, porque tem jovens que ele nunca teve o que quis, mas ele teve tudo o que precisou na vida. O pai, a mãe deu tudo o que ele precisava e ninguém explica por que ele está com depressão. Espiritual. Aí como é que nós vamos tratar isso? Primeiro começa pelo espírito. Não, primeiro não começa pela carne. Primeiro começa pelo espírito. E depois vai para a carne. E as coisas mudam. Isso em muitas áreas. Às vezes a vida da pessoa está travada, está amarrada, está presa. Hoje mesmo. Hoje eu estava na porta da igreja. Eu estava na porta atendendo as pessoas. Na hora que entrava, quando chega uma mulher, que eu falei para vocês, vou começar um jejum, comecei o jejum hoje. Comecei o jejum, abri meu jejum 7 da manhã e falei que eu só ia entregar ele 6 da tarde. E eu na parada na porta da igreja, a mulher e a mãe dela parou na porta e não ia nem para frente nem para trás, travou. E a mulher começou a sentir mal e perdeu as forças e teve que ser amparada pela filha. Eu olhei, ai, minha mãe tá passando mal. Eu falei, não, fica tranquilo. É o demônio que tá aí, ó. E eu falei, demônio, sai daí agora, é agora, eu tô te mandando, vai embora da vida dela. Ele deu um grito, a filha dela estalou um olho, ficou desesperada, nunca tinha visto isso. Ah, minha mãe sente isso sempre, uma fraqueza, ela se desaba assim, ela fica sem força. Eu falei, o demônio tá aí. Aí quando eu mandei ele sair, ele falou que não ia sair. Eu falei, mas não tô te pedindo não tô te convidando para sair não. Eu tô te dando uma ordem. É agora, em nome de Jesus. Aí expulsei, dei um assopro nela, a mulher levantou boazinha, fortalecida, entrou para dentro sozinha da igreja, participou do culto, foi embora sozinho, sem ninguém precisar segurar na mão dela.
É o espiritual, ué. É espiritual e ninguém consegue explicar isso. Uma fraqueza, do nada vem aquela fraqueza que desaba, a pessoa quase morre, a pessoa vai a pique. Quem explica? Ninguém explica. Então, se nós começarmos a tratar a vida espiritual, naturalmente a carne vai se recuperar. Você entende o que eu estou falando? Não sei se você vai entender. A carne se recupera, a carne está debilitada. A nossa força não é da carne para o espírito, é do espírito para a carne. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Só que o mundo tenta nos ensinar que é de fora para dentro. O mundo tenta te convencer que é de fora para dentro. O mundo tenta te convencer. Boa noite, de Lázaro. Paz. O mundo tenta te convencer que é de fora para dentro. Não é, nunca foi. Você precisa estar bem de dentro para fora. Tem uma palavra no Provérbios que diz que o espírito firme sustenta o homem nas suas lutas. O espírito firme sustenta o homem nas suas lutas. Tem uma palavra assim, tem uma palavra exatamente assim. Então, assim, tudo é o espiritual, tudo é o espiritual. Se você foca em fortalecer o teu espírito, por isso nós começamos um jejum ontem, né? Eu não sei você, mas eu comecei um jejum. Serão 21 dias, 21 dias. O primeiro dia foi hoje, ontem foi o aviso e hoje foi o primeiro dia. E assim vai até dia 26 agora, dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro. Gente, desculpa aí, tá? Vai dia 26 de setembro. Não, vocês têm um dia inteiro pra mexer com o bicho, aí tem que mexer na hora que vai pregar, ué. Não, tá igualzinho igreja, moço. Vai levantar pra ir no banheiro na hora de pregar, vai cuidar, mexer com o menino na hora de pregar. Aqui em casa é o bicho, você vai mexer com o bicho na hora de... Rapaz, eu tava assim. Eu vou pra lá não, o passarinho é igual criança. Se tu não mexe, ele fica na dele. Se tu mexe, é igual menino na igreja. Você entra na igreja com o menino, você deixa ele vai correr pra lá, vai correr pra cá. Mas se você dá atenção pra ele vai começar a fazer graça, aí ele vai tirar a paz de todo mundo. Só isso. É só deixa, moço. O passarinho anda, faz 5 anos que o passarinho tá aqui dentro de casa. Jesus amado, Deus é bom. Mas vamos lá, e esse jejum é para isso, tá? Esse jejum é para fortalecer espiritualmente, você poder estar bem. Mas vamos falar um pouquinho da Bíblia? Já estamos falando, né, gente? Mas vamos especificamente. Abra sua Bíblia aí em Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Ontem nós estávamos falando de um homem chamado Daniel. Um homem chamado Daniel que se propôs a ser diferente. Se propôs a viver diferente. E hoje eu vou mostrar um homem chamado Caleb. Preciso que você entenda que se você agir diferente, se você tomar outras atitudes, não seguir o curso de todo mundo, se você, presta atenção, se você for mesmo assim o diferente no meio de todos, Deus vai agradar de você. Não é diferente soberbo, enjoado, jactancioso, não é diferente se achar melhor do que os outros, não. Diferente que eu falo é em perseverança, em orar, em jejuar, em buscar, em ter vida com Deus, em gostar da Bíblia, em viver a Bíblia. Se você ser diferente no meio de todos, se você fazer diferente no meio de todos, se você agir diferente no meio de todos, pode ter certeza que Deus vai fazer a diferença na tua vida também. Presta atenção nisso, ó. Números capítulo 13, versículo 26. O relatório dos espias. Muitos de nós conhecemos essa palavra.
Diz assim, ó: e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Presta atenção nisso. Entenda. Esse povo andou, até que se depararam com a promessa de Deus. A terra prometida, a terra que Deus prometeu. Uma terra que mana leite e mel. Essa figura de linguagem, terra que mana leite e mel, quer dizer, Deus estava preparando para eles, Deus ia entregar para eles algo que eles não tinham há mais de 400 anos. Eles viveram 400 e poucos anos na escravidão. Na escravidão. Então, uma terra que mana leite e mel quer dizer, vocês não vão comer o que comiam no Egito apenas. Vocês vão ter muito além disso. Eu li para vocês, eu não sei se foi na primeira, na segunda ou na terceira live, o qual Deus falou que lá seria a terra de ribeiros, lá teria palmeiras, lá você comeria pão com fartura, lá você teria a oliveira, lá você teria o azeite, a uva, lá você teria do bom e do melhor, mas só não podia se esquecer do Senhor, você lembra disso? Foi esses dias para trás. Então eles avistaram, eles viram a terra. E aí Moisés, o que Moisés fez? Mandou os espias, vai lá, vê se é a terra mesmo, sonda a terra, faz isso, vê, vira a terra de cabeça para baixo, vê se é aquilo que Deus falou mesmo. E aí trouxeram os frutos. E comprovaram, confirmaram, é a terra que mana leite e mel. Verdadeiramente o que Deus tinha falado existe. Verdadeiramente o que Deus prometeu, nós estamos de frente com ela. Só que tem um problema. Aquele povo é grande, aquele povo é filho, são parentes dos Anaques, aquele povo são gigantes, aquele povo... Ah, Moisés, não tem como não. É aonde Deus falou, mas não tem como nós entrar, não tem jeito. Não tem jeito de nós entrarmos nessa terra, porque é uma terra onde tem um povo valente, onde tem um povo gigante, onde tem um povo poderoso. Como hoje, né? A gente escuta isso hoje em dia, não escuta? Ah, porque é impossível você ter isso que você sonha, porque os dias que nós estamos vivendo, o governo é isso, é aquilo, não tem como, não tem jeito, não dá para viver assim. Por que não? Por que não dá? Por que não dá para você prosperar? Por que não dá para você ter saúde? Por quê? Por que você não pode ficar bom das pernas, da coluna? Por que você não pode se curar da diabetes? Qual o problema disso? Qual o problema de você ter o casamento que você sonha? Qual o problema daquele sonho que você sonhou uma vida toda se realizar? Tem alguma dificuldade para Deus? Ou Deus mudou de um tempo para cá? Ou a palavra de Deus se enfraqueceu? Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que quando aquele povo olhou para aquela terra, eles esqueceram de uma coisa.
Eles se esqueceram quem fez a promessa. Foi quem que prometeu dar aquilo para eles? Deus. E por que eles estavam olhando e falando que não iam conseguir? Até que um rapazinho, o diferente, vamos dizer o enjoado, né? Vamos lá, continua. Versículo 30. Diz aí, ó. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Eu queria tanto que você colocasse isso no teu coração hoje. Hein? A saúde que você precisa, quem é que pode te dar? Deus. Então eu queria que você colocasse dentro do teu coração hoje: eu sou capaz de ser saudável. Eu sou capaz de ser feliz. Eu sou capaz de prosperar. Eu sou capaz de viver a vida que eu sempre sonhei. Por que você é capaz? Por que eu estou pedindo para você entender que você é capaz? Porque, como eu estou falando desde o começo dessa live, porque você vai focar na tua vida espiritual. Você vai estar bem com Deus. Você vai estar fiel com Deus. Você vai estar permanente com Deus. Você vai estar firme com Deus. Você vai estar de mãos dadas com uma aliança renovada com Jesus Cristo. Você estará para com Deus intacto. Então Deus te permite vencer. Deus te permite avançar. Deus te permite mudar de vida. Boa noite, Pedro, e boa noite, Wagner. Rapaz, Deus te permite. Só que é necessário o que Caleb fez. Presta atenção. Se eu não me engano, foram 13 espias. Foram 13. Viram a terra. Tiveram certeza que era a promessa de Deus se cumprindo. Mas não acreditavam que poderiam vencer. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Por isso que a vida espiritual, ela precisa estar bem. A tua vida espiritual, ela precisa estar sem mácula. A tua vida espiritual, a aliança, tá aqui, ó. A tua vida espiritual, ó, ela não pode estar quebrada para com Deus. A tua vida, vou pôr aqui assim, ó. A tua vida espiritual precisa estar intacta. Como essa aliança aqui, ó. Ela não está quebrada. Ela não está quebrada. A nossa vida espiritual precisa estar assim. Porque se nós estamos com a nossa vida espiritual intacta com Deus, firme, nós sabemos o que tem que fazer. Aprendemos a jejuar, aprendemos a santificar, aprendemos a usar a fé, aprendemos a orar, aprendemos a levantar de madrugada e clamar a Deus, aprendemos a contar com Deus, aprendemos a ler a Bíblia e viver pelas Escrituras. Se a nossa vida espiritual está intacta, o ser lá dentro, o espírito lá dentro, ele vai gritar mais forte do que a tua carne, mais alto do que a tua carne, como Caleb. Os homens estavam dizendo que não tinha jeito e Caleb estava dizendo: nós somos capazes sim. Ei, nós somos capazes sim. Moisés, Arão, presta atenção. Nós somos capazes sim. Nós podemos sim. Vai dar certo sim. E olha o que o povo falou dele, ó.
31. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Presta atenção, a vida toda foi assim, gente. A vida toda foi assim, presta atenção. A diabetes é mais forte do que o homem. Olha quantas pessoas sofrem com essa doença. O câncer é mais forte que o homem. Olha quantas pessoas sofrem. Um problema num desvio na coluna, um bico de papagaio, um problema, às vezes, no joelho. Olha como isso destrói o homem. Vamos dizer assim, ó, uma pedrinha que sai do rins, uma pedra que sai do rins, e para ela ir embora da tua vida, ela te põe no chão, ela te faz gemer. Aí quando ela sai, você olha assim, ó, é menor do que um grão de feijão. Como pode? Então, assim, muitas coisas são maiores e mais fortes do que nós. Às vezes uma notícia negativa nos abala a tal maneira que toma o nosso dia, toma a nossa paz naquele momento, ela toma a nossa felicidade naquele momento. Presta bem atenção nisso. Sempre foi assim, sempre. Mas o Caleb está nos ensinando uma coisa aqui hoje. O Caleb está nos ensinando que, mesmo quando os nossos olhos estão vendo que não tem jeito, precisamos acreditar que vai dar certo. Precisamos acreditar que nós vamos vencer. Precisamos acreditar que nós vamos avançar. Precisamos acreditar que nós vamos fluir. É muito difícil isso. É muito difícil porque tudo prova que não vai dar. Tudo prova que não vamos conseguir. Tudo prova que nós seremos mais uma estatística. Tudo prova que seremos mais um que não irá passar daquele momento. Tudo prova que não tem jeito mais, tudo prova, como esse povo aqui, tinham a prova que era o que Deus falou, mas também tinham certeza que eles eram muito pequenos diante daqueles que moravam na terra. Mas o menino Caleb, como nós começamos a falar ontem de um homem chamado Daniel, que agiu diferente, fez diferente, pensou diferente, tomou atitude diferente. Daniel, ele se destacou por ser diferente. E hoje eu estou trazendo para você um homenzinho, um rapazinho, porque você vai ver daqui a pouco, esse rapazinho aqui tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade quando ele gritou. Presta atenção. Eram mais de 1 milhão de homens de pé. De pé que eu falo é homens que conseguem lutar, trabalhar, homens que têm força, vigor. Era mais de 1 milhão, fora mulheres, crianças, idosos, velhos, enfermos. Era muita gente. E esse menino tinha 20 anos de idade quando gritou no meio de mais de 1 milhão de pessoas: vai dar certo. Sim, vai dar certo, sim. E eu e você precisamos ter esse mesmo espírito dentro de nós. Às vezes, tudo só quer que eu e você reclame, tudo só quer que eu e você murmure, tudo só quer que eu e você olhemos para a situação e damos um passo atrás, abaixemos a nossa cabeça e ficamos pelos cantos. Não. E diz, ó, continua, vamos lá. 31. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado. E disseram: a terra pelo qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak,
que são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Presta atenção. Quem foi espiar a terra, começou a dizer bem claro que era muita gente que estava morando naquela terra, era muita gente que estava ali, e mais, eles eram gigantes, eles tinham grande estatura. Então começaram a falar, não dá, eles são milhares, eles são assim, eles são como gafanhotos, são uma praga, eles são muitos, e aos nossos olhos eles são como gafanhotos, são muitos, e aos olhos deles nós somos como gafanhoto, como pequeno. Nós somos pequenos diante deles. Mas tinha alguém no meio deles que não concordava. Tinha alguém no meio deles que não se deixou levar pelo o que estava na frente. Tinha alguém no meio deles que não concordava com o que todos estavam dizendo. E continua. Quer ver? Vamos lá, versículo 1 do 14. E toda a congregação ergueu a sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. Não é assim que acontece com a gente? É ou não é? A gente se depara com um problema o qual, diante dos nossos olhos, é maior do que nós. A gente faz exatamente como isso aqui. Primeiro falamos que não vai dar, falamos que não tem jeito. Primeiro começamos a pensar no plano B, no plano C, no plano D. Aí depois choramos. E já não sabemos mais o que fazer, então deixamos o estado físico tomar conta, deixamos o emocional tomar conta. Aí, o que acontece? Desanimamos, desmoronamos. Por isso a nossa vida espiritual precisa estar bem, igreja. Não é por força nem por poder. É pelo poder do Espírito. É pelo Espírito. Está escrito assim, diz o Senhor a Zorobabel. Nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Nós vamos vencer por causa do Espírito. O Espírito de Deus, que vai testificar com o Espírito diferente que há em nós. Eu e você precisamos ter um Espírito diferente. Você e eu precisamos ter um espírito diferente. Dentro da tua casa, você precisa ter um espírito diferente. Dentro do teu trabalho, você precisa ter um espírito diferente. Dentro da tua igreja, você precisa ter um espírito diferente. Na onde você convive, aonde você vai, aonde você anda, aonde você está, você precisa ter um espírito diferente. A tua cabeça precisa ser diferente. A tua cabeça precisa estar conectada diferente com as coisas espirituais. Boa noite, Bruna, paz. Nós precisamos entender isso. A tua vida espiritual é a tua âncora. É a tua âncora. No meio da tempestade, a tua vida espiritual, ela não vai deixar o vento te carregar. No meio da tempestade, a tua vida espiritual, ela não vai deixar o vento te arrancar pela raiz. No meio da tempestade, ela é a tua âncora. As ondas podem fazer o que quiser, você não vai sair do lugar. Vai doer, você vai chorar, você vai gemer, você vai fazer igual esse povo fez aqui, ó. Choraram a noite inteira, clamaram, se lamentaram, falaram uns com os outros, entristeceram. Foi o dia triste, foi o pior dia da vida deles, mas a tua vida espiritual, um espírito diferente, você como um alguém diferente, espiritualmente dizendo, vai superar isso. Vai vencer isso. E continua. Deixa eu achar aqui. 2 do 14, né? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse
Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido nesse deserto. E porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pelo qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nola dará uma terra que mana leite e mel. Olha o segredo das coisas: se o Senhor se agradar de nós. O Calebe e o Josué, eles tinham dentro dele que Deus é o Todo-Poderoso, tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus, tudo Deus pode fazer. Bastava aqueles homens chamar a atenção de Deus e agradá-lo. Você que me conhece, você sabe quantas vezes eu falo: gente, agrade a Deus. Agrade a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, até aquilo que não temos condição de tomar posse, aquilo que não temos condição de vencer, aquilo que não temos condição de avançar, vai dar certo. Boa noite, Janaína. Pai do Senhor. Vai dar certo. Mas precisamos tomar posse disso. É o que eu estou falando desde o começo. Ontem nós falamos de Daniel, que tinha um espírito excelente, fazia diferente, vivia diferente, agia diferente, e hoje eu trouxe para você de novo mais alguém que viveu de uma forma diferente. Ele pensava diferente. Ele não pensava: os inimigos vão nos devorar vivo. Ele pensava: se Deus se agradar de nós, ele entrega na nossa mão. Se Deus ficar feliz com nós, ele entrega para nós na nossa mão. Esse Deus abriu o mar, esse Deus fez chover pão, esse Deus enviou cordonizes, esse Deus fez água sair da rocha, esse Deus mandou uma nuvem nos guiar, nos seguir para tampar o sol, esse Deus colocou uma tocha de fogo para nos aquecer do frio da madrugada. Esse Deus fez maravilhas. Nós temos prova disso, não temos? Temos ou não temos? Temos. Quantas coisas boas Deus já fez para você? Quantas vezes Ele já te provou que é com você, que te ama, que tem um propósito com você? Quantas vezes? Quantas vezes Ele já provou para você que você é dele? Só que a gente continua a teimar. A gente continua com aquela velha mania. Eu sei o que eu estou falando, não tem como, não tem jeito. Eu sei o que eu estou falando, não dá. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entrega a promessa concretizada. Boa noite, Jean. Paz. Se o Senhor se agradar de nós, Ele entrega para nós aquilo que precisamos. A mãe tá dormindo, Analista. A missionária tá roncando, vocês acreditam? Não, vocês acreditam? Não. Tá roncando ou não tá, Analista? Tá. Meu Deus do céu. Desculpa. Tá roncando. Vocês não escutou, mas eu tenho que contar. Eu não posso deixar de contar. Tadinha, batidão tá pesado. Presta atenção. Se Deus se agradar de nós, Ele vai abençoar nós. Se Deus se agradar de nós, as coisas vão mudar.
as coisas vão mudar. Mas precisamos viver a fé, precisamos agir, um ser diferente. Aí eu vou pular um pouquinho, tá? Eu vou pular um pouquinho. Lá no capítulo 14 mesmo. No capítulo 14, ó, no versículo 20. No versículo 20 diz assim, ó. E o Senhor disse, que aí depois Moisés começou a falar, pedir explicação, e falar. Moisés começou a falar. Boa noite, Adriele, paz. O Moisés começou a falar e o povo falar, e murmurar, e reclamar, e questionar. Então Deus ficou bravo. Deus zangou. Aí no versículo 20, ó, capítulo 14, versículo 20, ó. E o Senhor disse, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Moisés estava orando pelo povo, porque Deus zangou, o povo está murmurando, reclamando, esquecendo dele. E aí Moisés orou, intercedeu pelo povo, e Deus disse o quê? Por causa da tua palavra eu perdoei. Continua. 21. Mas tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram haverá a murmuração, a reclamação. Continua. 24. Mas o meu servo Calebe, porque com ele havia outro espírito e me seguiu plenamente, a ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Deus agradou de Calebe por causa do quê? Porque Calebe entendeu. Tudo está no controle e no domínio de Deus. Tudo está na mão de Deus. E se eu e você agradarmos a Deus, Ele entrega para nós. No primeiro momento é muito duro. É muito duro. No primeiro momento é sofrido demais. Mas eu e você precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Cuida da tua vida espiritual, Deus vai se agradar de você. Deus vai se agradar. Pode ter certeza disso. Se você focar para cuidar da tua vida espiritual, o que semeia para o espírito, colherá a vida eterna. Buscar em primeiro lugar o reino da onde? Do céu. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. É isso aí. Tem gente, não, mas porque... Não, irmão, não tem segredo nem dificuldade. Foca na tua vida espiritual. O que semeia para o espírito, colherá a vida eterna. Então você já está colocando a vida eterna, a salvação em primeiro lugar, o reino de Deus. Então se você coloca o reino de Deus, que é a tua vida espiritual, em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então foca na tua vida espiritual, foca nela. Foca nela. Não jejue apenas para ter coisas. Jejue para ser diferente. Jejue também para que você seja mais forte, mais fervoroso para com Deus. Jejue para que você tenha discernimento espiritual. Tire pelo menos um dia na semana e faça um jejum pela tua vida espiritual. Pela tua vida espiritual. Porque assim você estará exatamente semeando o espírito, para o espírito. Você estará investindo no teu espírito. E automaticamente, quando você investe no espírito, você está investindo na tua vida eterna. Porque com recompensa, quem investe pelo espírito e no espírito, a recompensa é a vida eterna. O que semeia para o espírito,
colherá a vida eterna. Eu li para vocês esses dias. Tá lá. Mas os que semeia para carne, os que semeia para carne colherá a morte. Porque ficamos focados em coisas. Tem gente que ela só levanta para orar por causa de coisa. Ela só jejua por causa de coisa. É certo que o jejum é para isso. É para você chegar rápido a um propósito. É para você tomar posse logo de uma coisa que está travada, amarrada, não está dando certo. Mas você precisa entender. Eu estou precisando do que de verdade? Será que o que eu estou precisando mesmo é dinheiro? Ou é ter uma mudança dentro de mim? E Deus vai fazer as coisas acontecer. Será que o que eu estou precisando mesmo é daquela bênção? Ou de mais força ainda para eu poder olhar para essa situação e entender que ela não é nada diante do que está dentro de mim? Nós precisamos começar a focar nisso. E o Caleb sabia, por isso ele tocou o coração de Deus. O Caleb deixou bem claro, gente, para. Vocês estão querendo voltar para o Egito? Vocês estão querendo levantar um capitão aqui para voltar para o Egito? Vocês estão ficando louco, é? Presta atenção, gente. Se Deus se agradar de nós, o que nós estamos fazendo para com Deus? O que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Deus? Se Deus se agradar de nós, Ele entrega para nós essa bênção. E Deus, na hora, Deus descobriu esses meninos. Na hora, a lâmpada desses meninos acendeu. Na hora. Portanto, Deus fala que, ô Moisés, eu perdoo eles, está perdoado. Você está orando por eles aí? Estão perdoados. Mas deixa eu falar, só o Caleb e o Josué que vai entrar, tá? Porque esses dois perseverou, esses dois acreditou em mim, esses dois creu que eu poderia entregar essa terra para eles, esses dois entendeu que se eu estiver no meio deles, tudo dá certo. Só isso, meus irmãos. Foca na tua vida espiritual, tá? Foca nela. Não haverá problema, não haverá dificuldade tão grande que você não consiga vencê-la. No primeiro momento dói muito, é loucura, porque você sai da sua zona de conforto, né? É diferente, vem o medo. Mas o medo é normal ter, o medo é até bom. O medo é o teu corpo alertando você que tem uma coisa diferente se estabelecendo. É uma coisa diferente se estabelecendo. Às vezes, uma coisa boa tá para acontecer, você fica com medo, você fica tremendo, você fica nervoso, você fica desorientado, você não dorme, você não come, você fica ansioso. É assim, é o medo. O corpo avisando, tem uma coisa aí diferente aí, você tá saindo da tua zona de conforto. Você tá há 10 anos aí reclamando da vida, aí a tua bênção tá chegando agora, aí, ó, tá vindo aí, ó. Então é assim, então... Foca na tua vida espiritual, busque mais de Deus, ore mais a Deus, leia mais a Bíblia, jejue pelo teu espírito, jejue para que você seja forte espiritualmente, jejue para que você seja fervoroso, jejue. E você vai ver que quanto mais forte, espiritualmente dizendo, menos serão os sentimentos de fracasso, de derrota. Menos serão. Porque é algo que se estabelece para nos amedrontar, né? Você pode ver aqui, ó, o povo viu os moradores da terra lá. O povo viu o morador da terra e já queria voltar para trás com medo. Não, nós não vamos entrar aí não, vamos embora para trás. Vamos voltar para o Egito. Imagina eles voltando para o Egito. O que Faraó ia fazer com eles, hein? Nossa, meu Deus. Não é isso que Deus quer, não. Não precisa voltar para trás, não. Você não. Só precisa fazer Deus se alegrar com você. Agrade a Deus. Agrade a Deus. Agrade a Deus, ame. Ame o teu próximo, ore por ele. Principalmente quem te ofende, te machuca. Quem se levanta contra você. Põe esse povo tudo nas tuas orações. Põe eles debaixo do teu joelho. Ora para Deus abençoar eles todo dia para eles esquecerem da tua vida. É assim. Benção, madrinha.
Boa noite, paz. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender grandiosamente que Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos agradá-lo. O que Caleb falou? Se Deus se agradar de nós, vai dar tudo certo. Então vamos agradar a Deus. Não é fazendo loucura, não é virando de cabeça para baixo, andando de mão no chão. Agradar a Deus não tem nada a ver com essas doideiras que o povo faz hoje não, sabia? Não tem nada a ver. Eu passei numa cidade, se não me engano, Augustinópolis. E eu tinha uma obreira, esqueci o nome dela. Aquela grandona, mãe daqueles meninos. Rosilda. E nós ia no monte, ela falava que ela tinha que pagar o preço que ela tinha. E lá o monte era cheio de pedra, de cascalho, era um monte, uma cascaeira. Mas sabe aquelas pedrinhas que de tênis, assim, as pedras, ela consegue atingir o teu pé de tênis, dói. Você pisa em algumas pedras de tênis, você consegue sentir no pé. E ela subia descalço. Largava o chinelo lá embaixo. Nossa! Pra voltar, ela pegava. Meu Deus do céu, eu olhava e falava, ô Rosilda, não faz isso não, minha filha. Pelo amor de Deus, aí. Não, porque tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. Não é com essas loucuras, não é assim que nós vamos vencer, gente. Não é. O sacrifício não é humano, o sacrifício é espiritual. Entenda isso. Você não tem que arrancar teus pés. Você não tem que arrancar teus pés. Você tem que matar a tua carne. Matar a tua carne é você olhar para aquele cara, para aquele indivíduo, para aquela pessoa, para aquela irmã lá, para aquele vizinho, aquela vizinha, aquele companheiro de trabalho, olhar para ele, você sabe que ele está falando mal de você. Aí você dá um sorriso para ele e fala assim, a paz do Senhor, bom dia, Deus te abençoa, viu? Isso é matar a carne. Isso é matar a carne. Isso é sacrificar. A tua carne quer segurar, vamos ver aqui pela câmera, a tua carne quer pegar aqui, ó, e chacoalhar, e esgoelar, e eu te mato. Mas o Espírito não, o Espírito quer que você perdoe. Aí você acende a tua lâmpada, aí Deus te enxerga. Você faz diferente, seja diferente, age diferente. Eu mostrei para vocês ontem o Daniel e hoje eu estou mostrando o Caleb. O Caleb, no meio de todos, ele deu o grito e falou ao contrário de todo mundo. Tava todo mundo indo para um lado só, todo mundo caminhando para um lado só. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. O Caleb deu um grito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Só precisamos fazer uma coisa, agrademos a Deus e Deus vai cuidar de nós. Nós vamos vencer. Então vamos nisso aí, amém? Vamos agradar a Deus, vamos servir a Deus com integridade, de coração. Vamos servir a Deus, não adore nada a não ser Deus. Não idolatre nada a não ser Deus. Não coloque nada como a tua fortaleza, a tua base, a tua estrutura, o teu amparo. Não coloque nada como isso. É só Deus e nada mais. É só Deus e nada mais. E você vai ver o agir de Deus na tua vida. Tá certo? Em nome de Jesus, eu vou fazer a oração, porque por hoje eu acabo mais cedo, né? Quantas horas aí? Aí, ó, ontem eu acabei praticamente 11 horas. Ô, gente, vocês não deixam eu falar tanto assim, não. Pelo amor de Deus. E hoje eu vou acabar. Eu tava dormindo, sabia? Eu tava dormindo, cheguei morto. Comi, era 6, quase 7 horas. Deitei um pouquinho ali. E agora eu vou deitar aqui amanhã cedo, é 4 da manhã. Amanhã, agora mesmo, né? Amanhã, ué, depois da meia-noite amanhã. Daqui a pouco, 4 da manhã. Tem posição de mão 6 horas da manhã. Tem que estar na igreja 5 da manhã. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Logo pela manhã. E vocês que estão me ouvindo aí, ó. Pra igreja, hein? Pra igreja é cedo. Vai pra igreja é cedo. Levanta cedo e vai pra igreja. Levanta, toma um café sem açúcar, para já dar uma paulada na cabeça, dar uma animada no corpo e vai para a igreja, vai cultuar o teu Deus,
vai adorar o teu Deus, levanta a mão para o céu lá e canta para Jesus, canta para Deus. Faz igual aquela mulher, vai, se coloca aos pés do Senhor, derrama o perfume nos pés dele. Quer dizer, dá para Jesus toda a tua adoração. Entrega para ele toda a tua adoração. Amanhã cedo. Vai pra igreja assim, eu vou de noite. Não, negócio de ir de noite não. De noite dá um monte de problema no meio do dia, de noite você não vai. Vai de manhã. Levanta cedo e vai. E naquele banho frio, só no Tocantins, irmão. Aqui em Minas não dá, não, vai. Duvido que você tome um banho frio aí, ó. Então, um banho frio não vai nem pra igreja, vai direto, chama o UPA não, o SAMU já, vi. Fica congelado lá dentro do banheiro, lá, banho frio. Deus me defenda. Já foi o tempo, irmão, já foi o tempo, já. Esquece banho frio. Já não existe banho frio mais. Já foi, irmão, aqui. Banho frio, né? Banho pegando fogo. Você abre a porta do banheiro, a fumaça sai aqui pra fora, aqui, ó. Tem outro jeito, não. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus? Pega aí o seu copo. Eu não gosto de frio, não. Banho frio. Não, eu gosto de calor. Pega o copo de água. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. A palavra do Senhor diz, através de Caleb, de Josué, através dos antigos que viveram pela fé, que se agradarmos ao Senhor, não tem gigante, não tem valente, não tem homens guerreiros, não tem barreiras que nós não podemos transpassá-la. Não existe doença que o Senhor não cure. Não existe amarrações que o Senhor não desate, não desfaça. Não existe problemas que o Senhor não consiga solucionar. Tudo é possível para o Senhor. O Senhor é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso da nossa vida. E nos veio o entendimento hoje para que venhamos cuidar da nossa vida espiritual, para que venhamos cuidar ainda mais da nossa vida espiritual, nos preocuparmos com ela, porque assim estaremos semeando para a vida eterna. E como está escrito, se buscamos o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas se acrescentam. Então, se focamos na nossa vida espiritual, as coisas vão acontecer. Fortalece, Senhor, esse e essa que me acompanha por meio desse vídeo, que me acompanha por meio desse veículo de transmissão, podemos dizer assim, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Abençoe a vida de todos, Senhor, de todos. Faz teu nome ser glorificado. Dê a tua força para eles, que o doente seja curado, que o fraco seja forte, que o caído dê um pulo, dê um salto agora e se levante. Que o que está pensando em parar, em desistir, por meio aquilo que os olhos dele olham e não consegue ver uma saída, uma mudança, que o Senhor possa ajudá-lo, clarear suas vistas e fortalecê-lo. Dê a tua força a nós, Senhor. Permita, Espírito Santo, que venhamos ter um espírito diferente, um espírito excelente. Permita, Espírito Santo, que venhamos ser diferente. É o que eu te peço nessa noite de todo o meu coração. Abençoe todos nessa live, todos, homens e mulheres, pessoas que necessitam de uma mudança, que necessitam de um milagre, de uma bênção do Senhor, de uma resposta. Consagra esse copo com água, Senhor. Que esta água, quando esta pessoa der um pouquinho para os filhos beber, ou para o marido, ou para a esposa, ou pegar um pouquinho dessa água, colocar na vasilha que todo mundo bebe, ou pela manhã fazer um pouco de café com essa água. Ô Pai, coloca o teu poder, que todos que beberem dessa água sejam tocados, que todos que beberem dessa água sejam alcançados pelo Senhor, que aqueles que não conseguem ter força para sair de um vício, de um pecado, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém.
Bebe da água, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esqueci de vocês, né? Quase que eu bebo tudo. Glória a Deus. Amém, gente? Escreve aí, ó. Escreve assim, ó. Se Deus, ou escreve melhor. Se eu agradar a Deus, vai dar tudo certo. Escreve aí. Por que eu gosto que você escreve? Eu quero que fique memorizado na tua cabeça. Se eu agradar a Deus, vai dar tudo certo. Escreve aí, Análise. Se eu agradar a Deus, vai dar tudo certo. Aí, ó. Se eu agradar a Deus, vai dar tudo certo. É isso aí. É isso aí. O segredo é isso aí. Entendeu? É isso aí. Vamos adiante. Vamos em frente. Que o resto é com Deus. Amém? Em nome de Jesus. E mais um dia eu peço para vocês, não deixe de orar por nós, tá? Não deixe de orar por nós. Analise, pois um lembrete aí, ó. Amanhã não teremos live, domingo é dia de... Tá esperto, hein, Analise? É dia de ir pra igreja, domingo é dia de ir pra igreja. Então, assim, segunda-feira nós estamos aqui, se Deus quiser. Tá, meus irmãos? Mas, ore por nós, eu vou estar aqui orando por vocês. Começamos aí esse propósito de jejum. Vamos na fé. Amém? Tá aí, é isso aí, ó. Se eu agradar a Deus, vai dar tudo certo. Ô, Vaguinho, Deus abençoa, tá, Vaguinho? Em nome de Jesus, Janaína, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vamos nessa fé. E já deu tudo certo, tá? Um abraço. Fica com Deus. O Jean já fez diferente. Rapaz, eu vou agradar a Deus. E vai dar... rapaz, aí sim, hein? Aí sim. É isso aí. Deus abençoa todo mundo, tá, gente? Um abraço, bom descanso, bom final de semana para todo mundo, em nome de Jesus. E qualquer coisa, todo mundo aí, ou quase todos, tem um telefone. Se não tiver, pode mandar mensagem aí. A Analice tá por dentro aí, ela te responde, te dá o telefone, ou você deixa... Não é bom deixar o telefone aí, né? Porque outras pessoas maldosas veem e fica ruim. Mas pode chamar aqui, a Analice fala com você e te dá o telefone, ou você dá pelo privado, direct, né, que fala. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, um abraço, bom final de semana e até mais, se Deus quiser. Segunda-feira, se Deus permitir, nós estamos por aqui. Ore por nós, tá? Um abraço e até mais, gente.